Olá, turma! Nós vamos dar continuidade às figuras geométricas. Hoje nós vamos estudar os polígonos. São figuras planas, limitadas por linhas retas. Essas linhas retas são segmentos de retas. Elas são fechadas e não se cruzam. Exemplos de polígonos: o quadrado, o retângulo, o losango, trapézio, paralelogramo, pentágono e hexágono. Agora eu quero que vocês observem aqui esses dois quadros, quadro 1 e o quadro 2. No quadro 1, nós temos figuras planas. No quadro 2 também. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa classificação. Figuras planas, linhas retas, fechadas e não se cruzam. Prestem atenção. O quadro 1, eu tenho figuras planas? Sim. São figuras com linhas retas? Nem todas. Eu só tenho esta aqui, que é linha reta, esta, e esta tem duas linhas retas. Elas se cruzam? Ó, essa aqui se cruzam. As outras são linhas côncavas, circulares e curvas. Então, o quadro 1, nós não temos polígonos. O quadro 2 são formados por figuras planas, linhas retas, fechadas e elas não se cruzam. Então, eu posso dizer que o quadro 2 são figuras poligonais. Agora nós vamos observar as propriedades e as regularidades dos polígonos. O que eu quero que vocês observem lá em cima? Eles têm três características, né? O vértice, os lados e o ângulo. Vértices são o encontro de segmentos de reta. Os lados, nos sólidos geométricos, a gente chama de aresta. Aqui nós chamamos de lados. Não se fala que o polígono tem aresta. Ele tem lados. Os ângulos. Então, nós vamos estudar os lados, ângulos e vértices das figuras. Exemplo do trapézio. Ele tem quatro ângulos internos aqui. Ele tem quatro lados e quatro vértices. Então, esta é uma regularidade dos polígonos. Eles têm o mesmo número de lados, o mesmo número de ângulos e o mesmo número de vértices. Guardem isso. Agora, eu quero que observe estes polígonos aqui. Este triângulo aqui, ele se chama triângulo retângulo. Será por quê? Ele é o único triângulo que tem um ângulo reto. Ele é o único. Os outros ângulos dele aqui é agudo. Lembra dos ângulos? Ângulos reto, agudo, obtuso e raso. Lembrem? Se vocês, quem assistiu os vídeos, sabe. Este triângulo aqui, ele se chama escaleno. O próprio nome diz escaleno. Então, os três lados dele têm medidas diferentes. Por isso que ele recebe esse nome. Então, os triângulos recebem os nomes de acordo com a medida dos seus lados. Este triângulo aqui, isósceles, que quer dizer que ele só tem dois lados com as medidas iguais. Este lado aqui é medida diferente. O triângulo equilátero, ó, o próprio nome diz, equilátero. Os três lados têm a mesma medida. Então, ele tem a mesma medida nos três lados. Depois eu tenho a estrela, eu tenho o pentágono, 5 lados, eu tenho o hexágono, o heptágono, 7 lados, eu tenho o octógono, 8 lados, agora eu tenho aqui, ó, os quadriláteros. Isso quer dizer o quê? Que todas estas figuras poligonais aqui
elas têm 4 lados. Por isso que elas recebem o nome de quadriláteros. E nós vamos estudar elas. Nós temos o retângulo, o trapézio, isósceles. Opa! Isósceles quer dizer que eles recebem os nomes também de acordo com os seus lados, como os triângulos? Sim, os trapézios recebem os seus nomes de acordo com os seus lados. E nós vamos estudar isso lá para frente, tá bom? Nós temos o quadrado, o paralelogramo e o losango. E nós vamos estudar nessas figuras poligonais, nós vamos estudar nelas as diagonais, os vértices, as paralelas, os números de lados, os triângulos internos, os números de triângulos internos. Então, a gente tem que prestar bastante atenção nisso, tá? A gente tem muita coisa para estudar, não dá para parar. E o que eu quero pedir para vocês? Que vocês estudem com carinho. É o futuro de vocês que tem em jogo, não é o futuro da Pro. É o futuro de vocês. Eu estou muito preocupada. Vocês não estão se dedicando, vocês não estão estudando. Estudem, são pouquíssimas as crianças que estão prestando atenção. Façam com amor, façam com carinho, você está fazendo para você. Vocês merecem o melhor. Tá difícil agora? Tá, mas é o que tá dando para fazer. Faça o melhor desse pouquinho que tá dando para fazer. Beijo e até o próximo vídeo.